Oi gente, bem-vindos a mais um Banana Books. Gravando direto, troquei a camiseta porque calor, mas enfim, é a vida. Ignorem meu cabelo preso desse jeito estranho, ele tá muito comprido, tá complicado prender. E vamos falar dos livros que eu li em outubro. Eu comecei outubro lendo No Charlie, bonitinho, o livro Dr. Sleep, do Stephen King. Dr. Sleep é a continuação de O Iluminado, que é um dos livros mais famosos do autor. Dr. Sleep se passa muitos anos depois de O Iluminado. Se passa em 2012, se eu não me engano, 2013. 2012? 2013? Não tenho certeza. Conta a história do Danny, já adulto. O Danny adulto é um alcoólatra em recuperação. Pensava-se que ele não ia nunca se envolver com bebida, porque, né, Iluminado, alcoólatra, hotel. Mas ele acabou se envolvendo com a bebida, principalmente porque ela ajudava a diminuir os ruídos que ele ouvia, os pensamentos, as pessoas ao redor, porque ele é iluminado e ele tem essas coisas de entender e ouvir pessoas na cabeça dele. Deve ser bem incômodo. Enfim, esse livro, apesar dele ser a história do Danny, ele fala bastante também sobre a Abra, que é uma menina iluminada também, e que aparentemente ela é muito mais poderosa do que ele jamais foi. O que ele era pro Dick Hallorann no livro O Iluminado, ela é pra ele, tipo, a pequeno aprendiz com potencial para dominar o mundo. A Abra, ela é uma personagem que eu achei interessante, principalmente porque ela é a maneira do Stephen King de conectar essa nova geração com o livro, porque o Danny já é um cara mais velho, né, então a Abra meio que traz a história pra cá, principalmente porque ela tem muitos dos mesmos gostos que a gente. Ela assiste Game of Thrones, ela gosta de coisas moderninhas. Eu não sei explicar, desculpa. Esse livro vai falar principalmente do confronto entre bem e mal. Por quê? O mal dessa vez ele não vai ser representado pelo hotel, porque o hotel, quem leu o Iluminado sabe o que aconteceu com o hotel, tadinho, lágrima escorreu. Vai falar do True Knot. True Knot é um grupo do que dizem que são vampiros, mas eles não são exatamente vampiros, porque eles se alimentam de vapor. Só que esse não é aquele vapor que vocês estão pensando, é o vapor que sai da pessoa iluminada quando ela passa por dor extrema. Isso quer dizer o quê? Traduz-se na seguinte situação: eles pegam iluminados e torturam até a morte para se alimentar. A líder deles, a Rose the Hat, porque eles têm essas nomenclaturas, ela tem essa conexão com a Abra, porque a Abra, ela ouve um outro iluminado gritando há muito tempo de distância, quando ela ainda é uma criança. Então ela sente a dor daquele iluminado e ela guarda aquilo nela mesma. Ela entende que existem seres maus por aí que estão fazendo mal para pessoas como ela. E por isso ela procura a ajuda do Danny. Então essa história, ela não é exatamente o futuro do Danny. Não conta o que aconteceu com ele. Conta, assim, uma história completamente diferente. Então, é uma continuação de Iluminado? É. Mas na verdade ela não é uma continuação da história. Ela é uma outra história que se passa em algum lugar do futuro da primeira. E que por um acaso, assim, tem personagens em comum. Acho que toda a história do Stephen King é meio assim. Eu senti isso com o Iluminado quando tentei reler e não consegui. Apesar de ser uma história muito boa, eu achei lenta. A construção dessa história, ela é muito lenta. Ele constrói o personagem, ele te dá detalhes da vida deles. E a bateria tá ficando fraca, então eu acho que por hoje vai ser só depois desse vídeo. Espero que ela aguente pelo menos até o fim. Um outro detalhe da narrativa eu achei muito assim, forçado, mas isso vocês vão entender quando vocês lerem, se for trazer pro Brasil. Eu tenho certeza que quem tá com os livros do Stephen King agora é a Suma de Letras, que tem o Iluminado inclusive. Ele constrói de uma maneira muito lenta, detalhada. Então, se você quer uma coisa ação, rápida, assim, você vai ler outro livro. Você lê Stephen King quando você tá a fim de uma experiência mais imersiva e detalhada. É rico em detalhes, ele constrói os personagens muito bem, tanto que você acaba se apegando muito aos personagens das obras do Stephen King, mesmo os que não são exatamente bons. Assim, Dr. Sleep no geral é uma obra boa, mas eu gostei mais de Iluminado quando eu li quando eu tinha 17 anos. Depois eu li 3 livros da Rachel Cohn, que são Pão de Mel, Siri, e eu não tô conseguindo ver meu próprio rosto por causa do aviso de bateria fraca, então desculpem se eu fizer alguma coisa estranha, e Cupcake. Os livros são a história da Sid Charisse, uma menina com hormônios à flor da pele,
Eu li esse livro porque eu queria dar uma outra chance pra Rachel Cohn, porque eu não gostei do livro que ela escreveu com o David Levitan, que foi Nick and Nora's Infinite Playlist, Uma Noite de Amor e Música, em português. Eu achei o livro muito fraco, mas eu ouvi dizer que os dois autores separadamente eram bons. O David Levitan, eu acabei gostando muito. A Rachel Cohn me decepcionou de novo. Pão de Mel é um livro bem legalzinho. Dá pra você ler rapidinho, porque ele é fininho. Certo? E tem uma evolução do personagem durante esse livro. No entanto, Siri e Cupcake, gente, eles são basicamente essa menina dando voltas e voltas e voltas e falando em como ela quer ser livre, em como ela quer liberdade, mas continuando a viver às custas dos outros. E como ela fala que ela quer evoluir como pessoa, mas continua se apegando ao maior símbolo de adolescência dela, que é o Siri. Ela não... O namorado dela, Siri, ela simplesmente não consegue se desapegar dele. Ou melhor, ela consegue se desapegar, mas ela não faz isso de uma maneira que pareça, assim, sólida. Ela, tipo, fica... Nós vamos sempre nos amar e blá blá blá. Não dá. Pra mim, ela é uma menina mimada, sem consideração e, tipo, babaca. Porque ela basicamente fala que quer ser independente e quer morar em Nova York. Tá, ela vai morar em Nova York, mas quem paga o aluguel são os pais. Ou independência, hein? Ela quer fazer aula de culinária, só que quando ela desiste, ela resolve simplesmente não ir pra aula. Ela não fala pros pais dela pararem de pagar a aula. Muito bom. Fora isso, a tradução tem erros assim, que eu considerei muito ruim, em Siri principalmente. Quem aí tem um pouco mais de inglês, pensa no termo dedinho rosa. Transforma no inglês, você vai entender o que eu tô falando. Depois eu li O Grande Gatsby, que é um livro bem fininho. Essa minha edição eu encontrei num sebo. Eu paguei acho que R$10. É do F. Scott Fitzgerald. É uma coisa bonitinha, olha, são folhas amareladas, gente. Eu gosto de livros antigos. E é a história do Gatsby, contada pelo nosso narrador, que eu esqueci o nome agora, desculpa. É uma história triste, a narrativa ela é interessante. O livro é curto, ele fala muito sobre solidão. Os personagens, eles têm muito pouca força de vontade, porque eles vão pelo caminho fácil, entendeu? Principalmente a Daisy, meu Deus, a Daisy é muito fraca, pelo amor de Deus. Luta um pouco pela sua felicidade, mulher. Você é o personagem de um livro, você não tem nada a perder. É um livro que eu gostei bastante, mas eu pretendo tentar ler no inglês, porque essa tradução ela é bem antiga e teve algumas mudanças para as traduções mais atuais que saíram por causa do filme. Não sei, eu acho que eu preciso reler esse livro um dia para entender melhor tudo que ele conta e representa. Depois do Grande Gatsby, eu li Clarissa, do Érico Veríssimo. O Érico Veríssimo, durante o ano de 2013, acabou se tornando um dos meus autores favoritos da vida. Falei muito rápido, desculpa. Gente, a narrativa do Érico Veríssimo é uma coisa assim... Cabeças explodem. Porque ela é uma narrativa... São livros bem escritos, com personagens que são interessantes. E esse livro aqui, a Clarissa, assim, se eu for traduzir em palavras que são pobres em relação ao livro, tipo, não vai chegar a metade do que o livro verdadeiramente é. Mas se eu for traduzir em palavras simples, a Clarissa, ela é uma poliana. Porque ela gosta de ver o lado feliz de tudo. Só que eu odiei a poliana e eu adorei a Clarissa. Por quê? Porque a narrativa do Érico Veríssimo é linda. Ele é um autor nacional, assim, que tá no meu coração pra sempre agora. Vida. Clarissa é a história da Clarissa, uma menina que foi pra capital estudar. Ela mora na pensão da tia, e ali ela vai conhecer vários personagens, desde o Amaro, que é um personagem que eu gosto bastante, porque ele é tipo eu, só que homem, e tipo de 40 anos. Ela vai contando assim os causos dos personagens, entendeu? Vai desenvolvendo os personagens a partir do ponto de vista da Clarissa, mas não é ela que conta a história, né? De certa forma, o autor meio que expõe o pensamento dela com as próprias palavras. Mas assim, é muito legal. É recuperíssimo, gente, é amor. Vocês deviam ler, porque é legal. Depois eu li Pecados Sagrados, um livro alugado da Nora Roberts. Sim, eu leio Nora Roberts às vezes. Eu li esse livro porque minha mãe me pediu. Ela virou pra mim e falou: filha, eu posso te indicar um livro? Eu falei: pode, mãe, porque, né, quando que a minha mãe resolveu me indicar um livro? Ela me indica livro faz tempo, acho que por causa dessas coisas aqui, ó. E ela me indicou esse livro e eu resolvi ler. O que eu tenho a dizer? Todos os personagens que eu gostei morreram. É um romance, pra quem gosta de Nora Roberts. Não é tão bom quanto alguns outros romances dela. Eu já li muito Nora Roberts, gente. Não é uma coisa da qual eu tenho vergonha. Então eu sei do que eu tô falando. Tem outros livros dela que são muito melhores do Pecados Sagrados, porque, se eu não me engano, ele foi escrito nos anos 80. Então, tipo, os livros dos anos 2000 dela pra cá são melhores. É um romance policial. Então, investigação, assassinatos
gente morrendo, romance. E por fim, eu li no Charlie novamente, Beatrix, da Karina Hale. É o final da trilogia do artista e é o final da história da Ellie, do Camden e do Javier. Final, como eu posso escrever? Foi tipo, meio piegas, mas foi um piegas legal. Por quê? Porque o autor escreve bem, porque a Ellie é um personagem que eu gostei bastante, porque eu consegui entender a decisão dela no final, e porque, tipo, apesar de toda a preguiça, continua sendo um livro, assim, que ainda é melhor do que a média, principalmente se a gente for comparar com New Adults. Então, assim, eu não esperava muito dessa trilogia, eu li porque eu li uma resenha muito legal no Goodreads, e, assim, gostei. Se um dia sair físico, eu pretendo até comprar pra ter ali atrás. Eu nem contei pra vocês, mas eu montei uma nova estante. É aquela ali, ó. Legal, né? Tô quase sem espaço de novo. E é isso. Eu vou desligar agora porque a minha mãe tá descendo, daqui a pouco vai ter mais barulho nessa casa. Vida. Tchau, gente.